Você já teve a sensação de que chegou no final do dia, você ficou o dia inteiro ocupado, mas aquelas coisas importantes não foram feitas? Pois no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre os 3 vilões que podem estar atacando a sua produtividade. A primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de produtividade. O conceito de produtividade diz que você tem que entregar um maior valor na menor quantidade de tempo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é valor, tem um vídeo aqui no card que eu vou deixar para você saber o que é esse conceito de valor relacionado com aquilo que você entrega no seu trabalho. A quantidade de valor que você entrega pelo tempo é crucial para que você consiga definir a produtividade que você tem durante o dia. Por exemplo, se você tiver 10 atividades, mas dessas 10 atividades, 2 delas são super importantes, entregam bastante valor. Se você chegou no final do dia, você fez 8, mas você não fez aquelas 2 atividades super importantes, então você não teve um dia produtivo. Essa é a ideia da produtividade. Então, quais são esses vilões? O que pode estar acontecendo de errado que pode estar tirando essa produtividade de você? Esses 3 vilões podem ser a procrastinação, prioridades e objetivos não definidos ou multitasking. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro que a gente vai falar é sobre a procrastinação. Procrastinação é quando você está ocupado ou ocupado durante o dia todo com tarefas que têm baixo valor ou pouca importância. Quando você tem um monte de tarefas para fazer, mas você tem aquelas tarefinhas básicas que não entregam muito valor e você acaba passando o seu dia inteiro nessas tarefas. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Mas antes de chegar lá, você tem um outro tipo de procrastinação. Você tem medo ou algum receio de começar uma tarefa porque ela é muito complexa. Você tem, por exemplo, meia hora no seu dia entre uma reunião e outra, ou 1 hora no seu dia entre uma reunião e outra, e você sabe que tem uma atividade ali super importante, de alto valor, mas você sabe que 1 hora não é o bastante para você terminar essa atividade. Então o que você faz? Simplesmente não faz. Ocupa aquela meia hora ou 1 hora com um monte de tarefinha de baixo valor e acaba não atacando aquela lá super importante. Um dos exemplos de tarefas que você acaba fazendo que não são tão importantes é ficar respondendo e-mail. Óbvio, responder e-mail faz parte do seu dia a dia, mas será que responder e-mail é aquilo que vai trazer mais valor para o trabalho que você tem que entregar? Tem que pensar nisso. Prioridades e objetivos não definidos. Sem a prioridade correta em uma atividade que você tem que fazer, você não vai conseguir dizer qual atividade naquela lista de atividades são mais importantes, aquelas que precisam ser entregues. Se você também não tem objetivo no seu dia a dia, você não consegue definir a prioridade, ou seja, o objetivo é o destino aonde a gente quer chegar. Se você não tem um objetivo definido, como você sabe que caminho tomar para chegar naquele destino? Tem que pensar nisso também. Uma dica importantíssima para você conseguir priorizar uma atividade, além de você ter um objetivo, você tem que identificar se essa atividade ela é importante, se ela é urgente, qual o valor que ela entrega e o feeling. Tem uma matriz que é a matriz de Eisenhower e essa matriz diz que você deve colocar entre alto e baixo para importância, alto e baixo para urgência, e eu gosto de adicionar uma coisa também que é o feeling e o valor. Na verdade, uma coisa eu adiciono que é o feeling, é aquilo que você sente naquela tarefa. Às vezes uma tarefa de pouca importância e pouca urgência pode ser que traga maior valor para a empresa naquele momento ou maior valor para você no contexto da empresa naquele momento. Então o valor e o feeling, na minha opinião, eles andam de mãos dadas. A importância e a urgência, se são altas, você tem que fazer agora. Se é uma urgência alta, mas importância baixa, programa. Coloca ela na sua lista de tarefas, você vai fazer depois. Se ela também é uma importância alta, uma urgência baixa, você também programa para fazer ela depois. Se ela é de baixa urgência e baixa importância, geralmente você vai delegar ela para uma outra pessoa, tentar passar isso para uma outra pessoa fazer, ensinar uma outra pessoa a fazer. Agora, coloque o feeling e o valor, que aí você vai saber como priorizar aquela atividade. A última coisa é o multitasking. Primeira coisa do multitasking é que multitasking é um mito. Você não consegue fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Não adianta você dizer que é coisa de homem ou coisa de mulher. Não funciona. Multitasking, na verdade, é a divisão de atenção. E, na verdade, existem estudos
que dizem que a divisão de atenção acaba sendo prejudicial para você também, porque você perde aquele poder de foco em uma tarefa específica e acaba vivendo de pouquinho em pouquinho um monte de tarefa, e uma tarefa que deveria demorar 10 minutos acaba demorando 1 hora, e você também se estressou nesse período, porque cada vez que você volta numa tarefa, você tem um tempo para conseguir voltar em uma tarefa, naquele mesmo mindset que você tinha na hora de executar uma tarefa. Um exemplo de multitasking que eu vejo muito durante o dia é fazer alguma coisa enquanto está numa reunião. Hoje em dia que a gente está trabalhando bastante de casa, a gente vê as pessoas atendendo a reuniões virtuais e ao mesmo tempo elas estão lá respondendo e-mail. Esse é um bom exemplo de multitasking e não funciona. Você não consegue prestar atenção total em nenhuma das atividades que você faz. Então, no resumo, procrastinação é um dos vilões, a prioridades e objetivos não definidos é um outro vilão, e o último vilão, multitasking. Fica de olho para ver se você não está fazendo nenhuma delas. E se inscreva nesse canal, que eu vou colocar cada vez mais vídeos curtos explicando conceitos importantes que vão fazer com que você deslanche na sua carreira. Te vejo no próximo vídeo.